Hoje no Jornal da Manhã nós recebemos o economista André Perfeito, um dos analistas mais influentes do país e presença constante no ranking top 5 do Banco Central pela precisão de projeções. Ele estará hoje à noite no Speed Park para uma palestra do Grupo Gerar. O tema é direto e essencial para qualquer empresário: juros, atividade econômica e as perspectivas que vão influenciar decisões de crédito, investimento, competitividade e planejamento em 2026. O encontro é de graça para empresários filiados ao Gerar e convidados, e também terá a participação da equipe da OCP Brasil com análise sobre gestão fiscal e segurança tributária. E a proposta da conversa de hoje é justamente ajudar quem está nos ouvindo a entender por que o momento pede atenção redobrada e como antecipar tendências pode fazer diferença na gestão do próximo ano. E também está aqui no estúdio com a gente o Marcelo Mazei, que é presidente executivo do Grupo Gerar, também está aqui com a gente, vai falar um pouquinho mais sobre o grupo e também sobre o evento de hoje à noite. Marcelo, André, sejam muito bem-vindos, muito obrigada por vocês estarem aqui hoje. Bom dia, é um prazer estar aqui na Jovem Pan. Bom dia mais uma vez, prazer enorme estar aqui na Jovem Pan, também parceira nossa do Gerar, né, sempre conosco, então é um prazer enorme estar aqui hoje de manhã para deixar o André falar, porque a estrela do dia é ele. Mas a gente volta daqui a pouquinho, Marcelo, para falar sobre o serviço do evento, e quem estiver ouvindo a gente por acaso e quiser participar, como é que faz se ainda tem essa possibilidade. André, conta pra gente, assim, pra gente começar, você vem destacando que o cenário atual pede atenção redobrada aos juros, inflação, atividade econômica. O que torna esse momento tão sensível para quem empreende? Olha, a gente está num momento onde a taxa de juros já está bastante elevada, todo mundo está percebendo isso. E a tragédia do que está vivendo é o seguinte, né? O Banco Central tem feito um esforço gigantesco para controlar a inflação, né? Todo mundo viu os juros já bastante elevados. Só que o Banco Central não consegue jogar para baixo os juros porque a discussão o horizonte da taxa de inflação no Brasil relevante é 2027, né? O Banco Central não mira a inflação no curtinho prazo, né? No prazo mais longo. E antes de 2027 tem 2026, e a eleição aí está bastante, colocar desse jeito, animada, né? Tivemos algumas movimentações aí, agora o ex-presidente Bolsonaro indicou o filho, Flávio, né? E o mercado tem olhado com muita desconfiança isso, né? Não porque eventualmente não prefira até o Flávio, obviamente, ao Lula, mas é porque se entende que o Flávio ainda não tem, vamos dizer assim, o conjunto de apoios necessários para ganhar. Então tá no meio dessa confusão. Só que assim, a boa notícia é que tá ruim. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, né? Já tá tão puxado, tá tão já pressionada a taxa de juros, que a tendência maior é que ela caia e não que ela suba. Então isso daí abre para o empresário e para o consumidor de forma geral um certo alívio em 2026. Não é que vai ser grandes coisas, não, mas vai ter algum alívio. E a gente está agora no meio de uma discussão também sobre o câmbio, que o real se apreciou muito esse ano, né? Todo mundo viu, né? Mas o que a gente tem que lembrar é que não é o real que está forte, é o dólar que está fraco. A pergunta é, o dólar vai continuar ficando fraco? Talvez nem tanto, especialmente porque o juro vai começar a cair aqui no Brasil. Então, eu acho que a gente vai ter um ano desafiador, mas em alguma medida, que nem eu brinquei, né? A notícia boa é que está ruim, eu acho que isso daí é que vai começar a construir os espaços para um ajuste melhor para 2026. Ou seja, é difícil piorar do jeito que está. Jeito que está a situação, talvez seja difícil que fique ainda pior. Não é impossível, a gente sabe que nada é impossível, mas não. A tendência é que não piore ainda mais, seria isso? Mas tem coisas boas que às vezes bate ruim. Por exemplo, quer ver? A taxa de desemprego, né? A gente está com o menor patamar da série histórica. Isso daí gerou, entre outras coisas, um volume de massa salarial gigantesco. Parte do comércio, é que tá bom hoje em dia, né? A gente tem muito comércio online, então as pessoas às vezes não sentem, né, isso tão forte, mas o comércio tem subido bastante. Agora é o seguinte, né? Quando sobe o salário, é bom porque todo mundo tá ganhando mais, só que ao mesmo tempo sobe o custo de produção, ou seja, o custo de garçom, de economista, radialista, tudo que é trabalho fica mais caro, então fica mais caro ofertar isso. Então o trabalho, em alguma medida, né, esse mercado está tendo que ser ajustado na força pelo Banco Central. A dúvida que eu fico é o seguinte, poxa, a gente já não está com o desemprego lá embaixo, já não está com a massa salarial subindo, o governo precisa gastar mais numa situação que nem essa? Porque se fosse numa situação contrária, o desemprego está elevado, até daria de barato que sim, o governo tem que gastar. Mas agora, então a gente está no meio desse debate. Só que, quando você falou, né,
do ajuste mesmo, né, já está no menor patamar da série histórica taxas de emprego. É razoável supor que vai cair muito mais? Não, né? Porque já está lá embaixo, já está muito baixo. Então, nesse sentido, acho que esse ajuste vai acontecer em 2026, que pode ser uma boa sinalização. Por exemplo, os juros têm que começar a cair, pelo amor de Deus, né? Se ficar o juro desse patamar, o balanço de famílias e de empresas vai implodir por dentro. Nós estamos recebendo aqui no estúdio hoje o André Perfeito, economista. O Marcelo Mazei também está aqui, que é o presidente executivo do Gerar. E o André é palestrante do evento do Gerar de hoje. Ele está aqui para falar sobre juros, atividade econômica e o que as empresas podem esperar para 2026. A gente vai ter que fazer um rápido intervalo, mas daqui a pouco a gente volta. Não saia daí, porque o André ainda vai compartilhar muita informação preciosa aqui com a gente. Agora são 7h32. A gente volta já. Jornal da Manhã, Araçatuba. O Liberal Regional. O Liberal Regional. Um jornal para o anunciante que quer mais. Mais páginas, mais conteúdo, mais cidades, mais qualidade. Quer mais retorno? Faça como os principais anunciantes. Anuncie em O Liberal Regional e veja a diferença. Ligue 18-2103-5057. O Liberal Regional. Uma empresa do SRC. Quando o assunto é saúde, confiança faz toda a diferença. Há 27 anos, o Laboratório Exame cuida com precisão, oferecendo tecnologia e atendimento humanizado. Atende mais de 22 convênios, possui estacionamento próprio e área Kids, além de realizar coletas em domicílio. O Laboratório Exame é completo, como você precisa. Acesse examearacatuba.com.br. Rua Floriano Peixoto, 817. Laboratório Exame, seu novo laboratório de análises clínicas. Eleve o nível da sua empresa com uma contabilidade consultiva. A Master Prime transforma a contabilidade tradicional em estratégia para o sucesso da sua organização. Tem planejamento para reduzir a carga tributária, consultoria financeira para entender melhor seus custos operacionais e aumentar a sua margem de lucro, e gestão empresarial para melhorar a competitividade e impulsionar o seu crescimento. Telefone WhatsApp 18 981 620495. Master Prime, a contabilidade consultiva que muda o futuro do seu negócio. Araçatuba. A Malibu Exclusive é a escolha certa para quem procura uma academia completa. Tem musculação, natação, hidroginástica, dança, spinning e muito mais, com equipamentos de última geração e atendimento diferenciado. Malibu Exclusive, o resultado que você busca tá aqui. Vem treinar na Malibu, Avenida José Ferreira Batista, 2008, do lado do Aqui Tem. Malibu Exclusive, única e diferente. Aquatuba, peça Aquatuba. Atenção, Araçatuba, parte da sua água depende de um só lugar, o Córrego Machadinho, e ele precisa de ajuda. Por isso nasceu o projeto Água Viva da Aquatuba. Estamos restaurando e protegendo as nascentes da cidade, revertendo 1% do faturamento mensal para a causa. Sua atitude faz a diferença. Junte-se a nós, a corrente do bem. Beba Aquatuba e salve o Machadinho. Aquatuba, peça Aquatuba. Zum, 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 tô navegando. Com Netplay a internet tá voando. Com qualidade 100% é demais. Com estabilidade outra já não quero mais. Olha que zum, 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 eu tô voando. Sem travar, sem cair, tô navegando. Velocidade, plano que me satisfaz. Aqui é fibra pura, telefonia e muito mais. Pra sua empresa você vai ter a melhor internet e suporte vai ter. E pra você, você vai ter alegria pra navegar com a Netplay, vai ter. Entre em contato com o nosso WhatsApp 3621-5152. Netplay, a queridinha da cidade. Esta é a Jovem Pan. Number 1.
Unisalesiano, experiência reconhecida, resultados comprovados. No Unisalesiano Araçatuba, você encontra mais do que ensino de qualidade. Encontra propósito, estrutura de ponta e professores que inspiram. São 21 cursos de graduação pensados para formar profissionais completos e preparados para o mercado. Medicina entre as 6 melhores do Brasil. Psicologia e medicina veterinária em primeiro lugar no estado de São Paulo, com nota máxima no MEC. Unisalesiano, multiplicando sonhos. Nelore Corretora de Seguros, o melhor estudo de seguro da sua lavoura, automóvel, residencial, empresarial, máquina agrícola, do seu celular, proteção para a sua vida, sua família e seu patrimônio. Temos também o melhor consórcio e financiamento. WhatsApp 18 99743 6382 ou 99736 2431. Nelore Corretora de Seguros, em Araçatuba, Alto Alegre, Piacatu, Santópolis do Aguapeí e região, porque segurança é viver por inteiro. Você está ouvindo Jornal da Manhã, Araçatuba. Agora são 7h37, nós estamos de volta, você está na Jovem Pan Araçatuba, 104.3 Jovem Pan, a maior e melhor rede de rádios do Brasil, jornalismo independente. Este é o Jornal da Manhã Araçatuba, eu sou a Suelen Giron e conto com o apoio do meu colega jornalista Jonathan Alves. Reforço que todos podem ter acesso ao programa pelo 104.3 do seu rádio, pelo aplicativo LR1, pelo site lr1.com.br e também pela página no Facebook e canal no YouTube Suelen Giron. Lembrando que pelo YouTube e pelo Facebook você pode entrar ali na live, entrar no campo de mensagens e enviar sua mensagem pra gente, o seu comentário, a sua pergunta para os nossos entrevistados. A gente gosta muito dessa interação com os nossos ouvintes e hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio Marcelo Mazei, presidente executivo do Gerar, o grupo de empreendedores aqui da Alta Noroeste, e também o economista André Perfeito. Ele é palestrante do evento do Gerar de hoje. Ele está aqui no estúdio para falar sobre juros, atividade econômica e o que as empresas podem esperar para 2026. Agora são 7h38 e a gente vai seguir com a nossa entrevista. André, quando a gente entrou no intervalo, a gente estava aqui falando sobre o cenário econômico que é ruim, mas que tem uma perspectiva talvez de melhora aí para 2026. Você falou sobre a questão da eleição, mas tem algum outro impacto direto? Pode ser que essa questão dessas incertezas, ou mesmo caso o Lula continue como um nome muito forte, chances talvez de ser eleito, isso vai impactar em que momento da economia? Bem, do ponto de vista econômico, é importante anotar o seguinte: não importa se você gosta do Lula ou do Bolsonaro, é irrelevante isso. A gente não está aqui falando de torcida, a gente está falando da situação. Eu acho que é importante entender o sentido do ajuste. Então, por exemplo, o Lula, particularmente o ministro Fernando Haddad, ele quer fazer um ajuste. Mas o ajuste que ele propõe é fazer um aumento da carga tributária de uma parcela mais rica, que seja do tipo, né? Essa é uma forma de fazer o ajuste. A outra forma é fazer cortando gastos, né? Então você tem duas formas para se chegar no mesmo resultado. A questão é que, nitidamente, o ajuste que o Lula e o Haddad eventualmente estão querendo fazer encontrou um limite no Congresso. O Congresso disse não queremos fazer uma desse jeito. Então, percebe que é o seguinte, para além de qualquer coisa, a gente está vamos dizer assim, num empate técnico, né? Já não vai mais para frente isso. Agora, para isso que temos eleições, né? Para a população decidir o que quer, que tipo de ajuste. Se decidiu na eleição passada que queria um ajuste desse tipo. É isso mesmo? Vamos continuar caminhando nesse caminho? Então é isso que é o input, vamos dizer assim, que é o mercado quer entender. Por isso que eu fico muito feliz que vai ter agora, estamos com a FACFE aqui em Araçatuba, né? Tem que ter mais economistas, porque tem que acessar toda hora esse assunto para a gente entender o que está acontecendo, mas o que está em jogo é isso. Que tipo de ajuste? Mas aí eu tomo cuidado com o seguinte: o mercado financeiro, na minha opinião, está muito mais pessimista do que deveria, na minha opinião. Quer ver um exemplo? O déficit primário, que é o quanto a gente gasta mais do que arrecada. O governo está falando que vai ser 0,5 esse ano. Errou, vai ser 1% do PIB esse ano. Vamos supor que errou mesmo o déficit primário. Se você pega o déficit primário da maioria dos países industrializados, é 2% do PIB. Dos países emergentes, é 4% do PIB o déficit. Então, perceba, mesmo que esteja ruim, em termos relativos não parece tão ruim.
E isso coloca algumas coisas assim, tipo o dólar dispara, o real dispara, o dólar cai, a bolsa bate recorde. E o pessoal fala, mas por que está acontecendo isso? É porque em termos relativos não é esse caos. Isso quer dizer que é para aliviar com o governo, mas de jeito nenhum. Governo você não tem que aliviar nunca. Não importa nem se é o governo que você gosta, que você não gosta, não pode aliviar nunca. Mas a gente tem que tomar cuidado com isso, senão a gente acaba perdendo dinheiro, especialmente o mercado financeiro. A brincadeira que eu gosto de fazer é o seguinte, eu como economista, né? O meu trabalho não é estar certo. O meu trabalho é descobrir antes da média a opinião média das pessoas. E infelizmente a opinião média no Brasil é muito simples de entender. Quer dizer, isso é bom, né? Porque dá para ganhar dinheiro com isso. Então toma cuidado, tá ruim, é verdade. Mas se você observa o Brasil em relação aos outros países, não é esse caos todo não, que às vezes parece ser, né? Quando a gente fala de projeção para Selic, inflação e crescimento, quais são hoje os indicadores que mais pesam na construção desses cenários? Olha, eu tô muito atento com a questão da Selic. Por quê? Que assim, a gente está numa situação de juro no Brasil, os empresários, até bom, estou muito feliz de falar no Gerar, né, justamente para trazer esses assuntos. A gente entrou num rabo de foguete danado. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: lá no governo Bolsonaro, o Campos Neto jogou a taxa de juros lá para 2%. Né? Teve que jogar, teve a pandemia, etc e tal. Quando a Selic foi para 2%, todo mundo ficou corajoso. Todo mundo foi para o risco, 2% é barato, etc e tal. Só que aí começou a errar. Entrou, né, o Campos Neto teve que subir a Selic para controlar um pouco a inflação. Já começou a machucar. Aí entrou o Lula, aí todo mundo apostou, tá vendo, vai subir a taxa de juros. A taxa de juros caiu, erraram de novo. Aí falaram, vai continuar caindo, subiu, erraram de novo. E agora estão achando que vai ficar alta durante muito tempo. Então, isso que é o nosso cuidado que a gente tem que ter. Né? Eu acho que a tendência do juro cair. E quando a gente fala juro cair, nossa, parece notícia boa. Não, na verdade, se o juro vai cair é porque a economia desacelerou. Como o juro está alto agora, porque a economia está aquecida. Então, às vezes a gente fala que está ruim esse ano, e é verdade, para muita gente está doído a questão da dívida, por isso que me preocupa tanto. Mas a verdade é que está aquecida a economia. Né? Você pega o setor externo nosso, gente, está fazendo superávites e superávites. Então, claro, cada setor é um setor, dependendo de regiões também, né? Mas quando o juro cair, não é porque melhorou, é porque piorou. Oh, meu Deus. Essa que é a minha preocupação. Muitas empresas elas ainda têm dificuldade de traduzir essas informações para a rotina prática, né? Qual que é o passo mais básico para transformar esse cenário em estratégia? Porque tem essa, né, você costuma dizer que entender essas tendências ajuda a tomar decisões melhores, né? Isso. Então, quando a gente fala de caixa, contratação, endividamento e até expansão, onde que o empresário deve olhar primeiro? Olha, eu acho que contrate um economista. Você agora falar, não, mas é mesmo, é porque o economista que acaba articulando esses debates. Eu acho que também tem o Corecon aqui, né, todos os órgãos que podem auxiliar isso. Isso daí, sem dúvida nenhuma, é muito importante. Antigamente, vamos dizer o seguinte, hoje em dia a taxa da Selic está 15%. A taxa Selic nesse país já foi 45%. Né? Então, quando você tem uma taxa de juros de 45%, a única coisa racional que você tem que fazer é fazer nada, né? Porque não tem que inventar moda, né? Quando a taxa de juros vai caindo, e vai começar a cair agora de novo, isso abre uma margem de manobra maior para as pessoas. Então, você tem que ser o toque de bola tem que ser um pouco mais fino, isso que eu quero dizer. Então, o produtor rural ou um empresário que sempre tinha grandes números na cabeça, operava desse jeito, hoje ele tem que ser um pouco mais atento, e instituições como a Gerar mesmo, né, criar essa possibilidade de troca de ideia é importante. Antigamente você podia fazer meio que sozinho, entendeu? Hoje em dia você tem que ser mais eficiente. A eficiência se dá através de conhecimento, mas assim, conhecimento também, eu vou te falar, o economista, eu estava brincando aqui antes, né? Eu vou fazer a palestra hoje à noite, vou ficar meia hora mentindo, você vai ficar fingindo que acredita, né? Por quê? Porque é muito difícil fazer projeção para horizonte tão longo. O que você consegue fazer direito é colocar alguns temas que tem a ver com a vida do empresário. O empresário pode falar, entendi, o que o André está falando, está indicando que o câmbio talvez não vá cair muito mais, ou seja, o real não vai ficar muito mais forte, né? Porque o dólar, etc e tal. Então, eu sou produtor rural, isso implica dizer o que no meu custo? Não seria a hora de eu fazer um hedge ou me proteger disso? Que às vezes parece uns palavrão assim, de financeiro. Que eu sou da Faria Lima, na verdade, né? Minha vida inteira foi no mercado financeiro. É ainda, né? Na Garantia Capital, né? Sou economista e sócio lá. É mercado financeiro. Mas o trabalho que o mercado financeiro hoje faz, olha só a diferença de um tempo atrás. Antigamente você colocava o dinheiro lá poupança e esquecia, né? Hoje não, você tem que aprender
a proteger. Hoje em dia muita empresa está com dificuldade, e isso daí abre espaço para alguém de mercado financeiro estruturar essa dívida, colocar de outro jeito. Então tem muito trabalho para fazer. Eu acho que a boa notícia é que está ruim no seguinte sentido, né? Que tem muita coisa para ser feita ainda. E eu acho que nós, economistas, e também, obviamente, a classe empresarial como um todo, tem um papel importante. André, para quem trabalha com margens apertadas, a leitura de juros costuma ser decisiva. Que erros comuns você observa em momentos como esse que poderiam ser evitados? O cara torcer, né? Eu vou falar de um jeito, acho que as pessoas vão entender. Vamos supor que o Lula vai ganhar. O cara acha do coração, o Lula vai ganhar. Ele vem aí, ferrou, né? O juro vai explodir, etc e tal. Quando você entra nessa posição de torcedor, você faz bobagem com o seu dinheiro. Você faz bobagem com o seu dinheiro e com o dinheiro da empresa. O que a gente tem que entender é o seguinte: economia não é difícil, né? Demanda é igual a oferta. Vou falar um negócio meio besta, mas é verdade. Aí tem que ver os componentes da demanda: é consumo do governo, consumo das famílias, investimento e as exportações, a balança comercial. Como está indo esses componentes para valer? Bem, consumo das famílias, que não estava falando, né? Você teve uma queda do desemprego. Quando cai o desemprego, aumenta o salário. Quando aumenta o salário, aumenta o consumo. Lindo, maravilhoso. Então, tem o consumo da família lá em cima. Consumo do governo. A gente tem um gasto que o governo fez que está alto. Então, esses dois componentes estão jogando para cima. Falta o investimento subir, né? Agora, a dúvida é o seguinte. A taxa que eu coloquei antes, né? A taxa de desemprego já está no menor patamar da série histórica. É razoável supor que vai cair muito mais? A minha resposta é não, né? Então, você pega dos componentes da demanda, a economia vai desacelerar um pouco mais no ano que vem. Me parece que é isso. Aí que, por isso que eu falo. Então, quer dizer que o juro vai cair. Se a atividade está caindo, o Banco Central não precisa puxar o freio de mão. Porque a tragédia do que a gente está vivendo hoje é o seguinte: o carro está acelerado, né? O consumo está subindo, o gasto do governo está subindo, e o Banco Central puxou o freio de mão e a gente está cantando pneu sem sair do lugar, só queimando gasolina. Eu espero que a gente consiga, né? O ideal seria que o governo enxugasse os gastos. Não, depende. Isso é uma decisão que tem a ver com uma decisão política que tem a ver com a eleição, né? É que falar cortar gasto, às vezes parece meio mágico, né? Como se tivesse uma pilha de gasto lá que você simplesmente corta. Não, você está decidindo quem vai ter, quem não vai ter, etc e tal. Claro, ninguém está aqui em favor de ineficiências, né? Acho que não é disso que se trata. Agora, o que o governo, na minha opinião, tem que fazer agora, né? É a ideia de que você tem que, já que o consumo está elevado das famílias, ele não precisava gastar tanto. Isso daí vai ajustando um pouco mais. Mas isso sou eu, André, falando. Que nem eu disse, meu trabalho não está certo. Meu trabalho é descobrir antes da média a opinião média das pessoas. E eu acho que o governo, o ano que vem, nenhum ano eleitoral o governo gasta menos, né? No Fernando Henrique ele segurou o câmbio até o limite, né? Para ganhar a reeleição. Passou a reeleição e liberou o câmbio. Faz parte, é isso mesmo. O próprio Bolsonaro, né, quantos benefícios foram dados na época da eleição? Faz parte, a Dilma fez isso também, o Lula fez isso também, tá bom. Então ano que vem você vai ter um gasto mais forte. Então o que eu quero dizer é que eu espero que essa tirada de freio de mão do Banco Central seja feita de forma, vamos supor, suficientemente coordenada com o resto, porque do jeito que está, a gente está gastando gasolina, mas pior do que gastar gasolina é sair cantando pneu. O que eu quero dizer com isso, né? O gasto, o investimento ir muito rápido, e isso daí não encontrar consumo lá na frente. Então eles têm que coordenar isso um pouco melhor. E, dado que o Banco Central, o Gabriel Galípolo, está sendo muito cuidadoso, eu acho que tem chance de eles serem bem-sucedidos nisso. Bem, talvez agora eu esteja sendo torcedor, espero que isso aconteça, né? André, em relação à gestão de riscos, quais são os pontos mais negligenciados pelos empresários e que merecem uma atenção agora? Olha, volume de crédito que ele toma, né? Porque assim, não tem opção, o empresário tem que tomar crédito, né? Então acho que assim, acessar o mercado financeiro, e nós lá na Garantia Capital, o que eu faço, né, profissionalmente, é isso, né? E tem que fazer uma gestão um pouco mais detalhada disso. Antigamente você ia lá, sei lá, vou exagerar aqui o exemplo, né? Por favor, me entenda. Você ia lá no Banco do Brasil, na Caixa Econômica e resolvia com o gerente. Já não é isso há muito tempo. Eu acho que isso daí, o produtor rural hoje em dia que não faz hedge, quanta gente se machucou à toa agora, né? Você tem produção agrícola, por que você não faz uma trava? Aí começa a se machucar. Então assim, eu acho que a questão da gestão do crédito de si mesmo, da pessoa jurídica, obviamente estou falando, tem um papel muito importante, né? Esse papel dá para ser feito e tem que ser feito por profissionais
economistas, mas aí não só, né? Você tem uma série de bancos e assets que pode te ajudar nisso. E quais são os setores que devem sentir com mais força as oscilações dos juros e atividade econômica no curto prazo? Olha, eu acho que assim, se o juro começar a cair, isso pode trazer um alívio para muita indústria, principalmente, né? Agora, o câmbio, né? Eu acho que o real vai continuar se apreciando no comecinho de 2026, mas a tendência do final de 2026 até o final do ano, né? Do meio até o final, estou assumindo que vai ter eleição e estou assumindo que o mercado vai se retrair um pouco mais, né? Talvez o dólar sobe. Então isso daí o setor agrícola tem que tomar muito cuidado, né? O mundo agro deixou de ser, e graças ao Paulo Guedes, eu vou colocar desse jeito, né? Era muito assim, viciado em crédito, dinheiro público, né? E o que o Paulo Guedes fez como um homem liberal foi falar, não, vai lá para ele. Quem não tem aí na tua conta aí uma LCA, um CRA, todo mundo adora esses produtos, né? Isso daí é mundo agrícola. Só que a taxa de juros é privada, então, ou seja, ela oscila muito hoje em dia. Se o produtor rural não sabe fazer esse jogo direito, ele acaba se machucando desnecessariamente. Mas o que o Estado está fazendo é o seguinte, olha, produtor, você vai ter que ir para o mercado pegar dinheiro. Então isso daí é uma coisa que eu acho que a gente tem que ficar atento para ir melhorando. Eu acho que o mecanismo de mercado dá umas dor de barriga, por assim dizer, né? Mas eu acho que o caminho é esse mesmo. Não dá para ficar no dinheiro público toda hora, né? E as perspectivas para o médio e o pequeno empresário? A gente ouve bastante pessoas do comércio falando a projeção para o ano que vem, a expectativa para o ano que vem é de um ano horrível, vai ser terrível, vai ser complicado, ano de Copa, ano de eleição. Não, mas ano de Copa é bom e ano de eleição também para o comércio, vamos combinar, né? Porque vai vender um monte de cacareco aí, né? O que eu quero dizer é o seguinte, depende, porque o problema que a gente está agora é que a economia está aquecida. Então vou falar uma coisa que eu acho que a área do comércio vai perceber. Você que é dono de uma loja, de um restaurante, etc e tal, você deve estar vendo que está difícil contratar, né? Está difícil. Isso é uma notícia ruim do ponto de vista, logo de cara, né? É ruim, tá mais caro a mão de obra. Só que ao mesmo tempo, o sistema que a gente vive, que é capitalismo, né? Quando o preço da mão de obra sobe, você força o empresário a ter que criar outras formas de fazer a mesma coisa. É na dor que gera esse crescimento. Claro que eu não estou falando que isso é bom, gostoso, agradável, não é disso que se trata. Mas é melhor a gente ter um problema desse do que ter um problema ao contrário, de não ter demanda e de não ter a mão de obra ser muito barata. Eu acho que agora está nesse momento que a gente tem que repensar alguns negócios. Por exemplo, né? Estava conversando, vindo para cá, o comércio de rua sofreu muito com a internet. Isso daí é uma coisa que veio para ficar. Não tem a ver com o governo A, governo B, governo C. Você tem que reentender aquele mercado. Mas, por outro lado, a experiência de você viver... Estava ontem aqui do lado do hotel, aí eu fui num bar, restaurante que vende espetinho, cerveja. Gente, isso é uma experiência que não vai ter nunca como ser substituído pela internet, entende? Então você vai ter que olhar isso, porque tem dores que tem a ver com o atual governo. Ok. Mas a gente está num mundo que mudou completamente. Eu estava conversando com um colega aqui, economista também. Imagina a IA para economista, para advogado, mudou tudo. Então, assim... Até para medicina, né? Não, para tudo, né? O mundo do jornalismo também está passando uma revolução com IA. Então, que nem minha avó diria, né? A vida pede da gente coragem, né? O que eu quero dizer com isso tem dores que tem a ver com o atual governo, é verdade, mas não dá para botar tudo na culpa do governo, porque senão é muito... Bem, aí é Freud, né? Já que a culpa é minha, eu coloco quem quiser, né? A gente faz isso toda hora. Eu acho que a gente tem que entender que tem mudanças microeconômicas que vieram para ficar. E isso vai gerar desconforto. Comércio é um exemplo, mas abre outras possibilidades, né? Eu citei aqui de forma, vamos dizer, mais brincalhona, né? Que eu estava lá comendo espetinho, etc e tal, mas tem coisas que são experiências individuais que isso daí ainda vai ter mão de obra, ou vai demandar mão de obra. Mas tem outras coisas que vão mudar mesmo. Então é um desafio mesmo, né? Então, para dizer assim, ouçam seus netos, eu acho que eles sabem muito mais do mercado e da questão microeconômica do que você hoje em dia. Nós estamos recebendo aqui no estúdio André Perfeito, economista, ele é palestrante do evento do Gerard de hoje. E para a gente encerrar, o Marcelo Mazei está aqui e vai fazer, claro, explicar para a gente rapidamente, fazer um convite para quem está ouvindo a gente pensando, eu quero participar dessa palestra, eu quero ouvir o André aí com mais calma. Tem como, Marcelo? Olá, bom dia novamente, né, aos ouvintes aqui da Jovem Pan. Eu quero aqui novamente agradecer aqui o espaço aqui na rádio, né, que é muito importante. Aliás, o grupo LR1
faz parte do Gerar, está sempre com a gente lá, agradecer o André. E eu queria dizer o seguinte, nós vamos abrir aqui uma grande oportunidade. Quem quiser ouvir a palestra do André hoje à noite lá no Speed Park, é só chegar lá. Tá? Verdade? Não só precisa fazer uma lá. inscrição antecipada? Não vai fazer inscrição, é só chegar, porque nós temos muitas coisas importantes a serem passadas pelo André, que tem uma facilidade enorme de explicar como é que a economia flutua aí na própria comunidade, seja empresarial, seja pública. O André é um cara extremamente especializado, é uma das melhores vozes aí da economia a serem ouvidas no país, e essa oportunidade ela é incrível. Então, a partir das 18h30, lá no Speed Park, nós iniciamos aí com um café de boas-vindas, e por volta de umas 19h15 nós começamos aí com as apresentações e a palestra. Nesse nosso último evento do ano, que é justamente para fechar com chave de ouro. Após aí, acredito, esse ano fizemos em torno de 15 eventos, né? Então foi muito evento com diversos temas e diversas temáticas, que é o que a gente faz, né? É reunir o grupo de empresários para buscar realmente network e conhecimento. Marcelo, mais uma vez, muito obrigada. Fica aí o convite, você que está ouvindo a gente, é só chegar lá no Speed Park hoje, a partir das 18h30, lembrando que além da palestra, é uma oportunidade para fazer networking. André, Marcelo, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. Lembrando que o Instagram do André, para quem quiser saber um pouco mais, é perfeito com PH no F, então é perfeito ali com H, sabe? Perfeito. E meu sobrenome é perfeito mesmo. É perfeito mesmo, então é o perfeito com PH ali no meio do perfeito. E o Instagram do Gerar é o Gerar.região. Aracatuba. Ou você vai na busca do seu Instagram lá e coloca Gerar Aracatuba, que você vai achar também. Tenha uma excelente terça-feira para você, participe da palestra e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu na Jovem Pan Jornal da Manhã. O Liberal Regional.